boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Além da Pauta inédito. Uma boa tarde para quem está acompanhando a gente, seja pelas redes sociais, pelo YouTube e também aí de casa pela telinha e TV aberta. Hoje a gente conclui uma conversa que a gente vem travando aí desde a terça-feira sobre a atuação política da mulher. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre aquele fundo partidário que é destinado para as candidaturas femininas, né? Vale lembrar que em julho deste ano o Senado aprovou em 2 turnos a participação mínima de 30% desses recursos que sejam destinados para as candidaturas femininas. Esse projeto de emenda à Constituição ainda vai ser apreciado na Câmara dos Deputados. Vale lembrar também que já foi assegurado pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo STJ esse percentual mínimo de 30%, Kátia, para as candidaturas femininas. Mas agora os parlamentares querem que isso esteja na Constituição. Acho muito justo isso, muito, né? Muito justo esperar que se cumpra, porque na verdade, cumpra, né? o Tribunal Superior Eleitoral faz-se leis para se fazer cumprir leis, né? embora haja uma instituição, como você bem colocou, por parte do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo Tribunal Federal, para que se garanta esse mínimo de 30% para as mulheres, a gente sabe que na prática isso não funciona. As mulheres sofrem muito essa dificuldade para terem recursos em suas campanhas. Já sofrem de forma geral, mas os recursos é uma coisa bem clara desse processo, né? Então vamos começar conversando com a deputada Kitty Lima, que passou pela primeira eleição dela como, quer dizer, uma como vereadora, já como deputada estadual e certamente também deve ter aí enfrentado de alguma forma essa dificuldade de ter recursos do fundo para suas campanhas. Vamos ouvi-la, vamos recebê-la por aqui. Deputada Kitty Lima, muito prazer em recebê-la. Sabemos que está ainda convalescendo, mas se dispôs a nos atender ao pedido da nossa produção para participar do Além da Pauta. Um prazer recebê-la aqui, muito obrigada. Meus amores, boa tarde. É um tema tão importante que a gente se vira em mil para estar falando, até para alertar nossas mulheres e também fazer com que elas se encorajem, porque a gente precisa de mais mulheres na política, mesmo com todos esses obstáculos, né, que a gente vai falar, inclusive, no programa de hoje. Então, eu queria começar perguntando para a senhora se o fato de ir para a Constituição ter sido uma PEC que está sendo aprovada, a proposta de emenda à Constituição, né? Para garantir que esse percentual seja repassado aos partidos, será que isso, acredita que o fato de estar constitucionalmente garantido facilita essa liberação de recursos para as senhoras? A gente sabe que é importante, né? Pode facilitar, mas o que a gente vê muito ainda acontecer e que precisa ser denunciado é as mulheres que estão servindo como laranjas, que os recursos que caem na conta dela são para ser usados em campanhas masculinas. Isso acontece muito ainda, sim, né? Graças a Deus eu não passei por essa situação, até porque eu não vou nunca me permitir ser usada, mas a gente sabe que acontece bastante, tem vários escândalos aí, tem exemplos recentes, e a gente precisa fazer com que as mulheres entendam que elas têm não só capacidade de competir e lograr êxito, ocupar o seu espaço, como tem que denunciar quando querem usá-la, né? Então, a gente precisa, sim, falar de tudo que vem acontecendo, tá vindo aí novas eleições, e sempre querem estar utilizando as mulheres, mas não vamos permitir. A senhora colocou uma coisa que é importante, que é o uso das candidaturas laranjas, né? Inclusive tem mulheres respondendo a processo, partidos respondendo ao processo, sendo investigados ainda nesse processo, na última eleição, sobretudo, né? Mulheres que foram colocadas como candidatas e sequer votaram em si próprias, que isso é um caso muito grave, né? Sequer participaram da campanha, enfim. O que fazer nesse tipo de coisa, nesse tipo de situação? Denunciar é uma saída, mas no ponto de vista do partido, deputada, que tipo de atitude deve se adotar? Primeiro, a gente precisa, enquanto liderança feminina, enquanto mulheres que estão dispostas a estar concorrendo à eleição, primeiro ter essa união, né? A gente não permitir que isso aconteça, tá? Sempre em reunião com a direção do partido, exigir que a gente tenha o mesmo tratamento. Quantas e quantas vezes a gente percebeu que está se dando um destaque maior, uma ajuda maior para uma candidatura masculina, porque eles acham que a mulher não tem chance de chegar, né? Então, a gente precisa estar fazendo essa mobilização interna dentro do partido, né? Criar
essa consciência no partido, exigir a igualdade, né? E a gente, por exemplo, no Cidadania, no partido do qual faz parte, a gente trabalha bem isso, né? Graças a Deus a gente está tendo o mesmo tratamento e o mesmo tipo de respeito. Então, eu acho que a gente precisa primeiro arrumar a casa interna, né? Conversar com quem está à frente, mostrar a importância de se trabalhar com os demais candidatos, né? Para que a gente tenha uma mudança de cenário. Né? Então, o que eu vejo muito de denúncia, né, das mulheres é isso, que foi convidada para fazer parte, para concorrer, mas na verdade ia estar lá mais como, entre aspas, o enfeite, né, a famosa laranja. Isso é frequente, infelizmente isso é frequente. Né? Só para que eu dê um exemplo, quando eu entrei, né, na política, eu nova, meio que não querendo entrar, porque a gente às vezes tem receio, é um universo bem louco mesmo. Só que aí as pessoas falavam assim para mim: Kitty, você é nova, você é mulher, você tem uma causa, uma luta que você já faz há muitos anos, você tem capacidade, mostre que a mulher pode, mostre que a mulher tem força. E aí foi quando eu embarquei e a gente teve esse êxito, né? E desde o início existiu um pacto de um partido, né, no qual fazia parte, que ia ter todo o tratamento igual, não ia ter preferencial de ninguém, né? Então, eu tenho muita sorte, né, essa minha curta carreira política, de ter tido esse tratamento igualitário, mas também eu nunca me deixei baixar a cabeça. Eu tenho a mesma capacidade que qualquer um, então eu sempre exigi. Se a ganhava o material, ganhava uma estrutura, eu também tinha que ganhar. Então a gente não pode achar que é inferior a ninguém, né? Ô, deputada, a gente traz esses debates aqui para o espaço até como uma forma de estimular as mulheres, né, a participação, a serem protagonistas, se tem o desejo, que vá em busca dele. Agora, a senhora como deputada, né, já passou por mandatos de vereadora, né, então já está na política há um certo tempo, a gente pode dizer. Como é que essa mulher, no momento em que ela expõe o seu desejo, que ela procura um partido para se filiar e se candidatar, ela pode perceber que nesse meio do caminho ela pode estar sendo usada, por exemplo, como Kátia e você bem colocou, como laranjas? Como é que ela pode perceber quais são os sinais para que ela possa perceber que poderia estar sendo utilizada de forma errada, sendo usada mesmo, né? Primeiro, ela é excluída de toda e qualquer reunião, toda e qualquer agenda que envolva os candidatos, as candidatas, né? Ela também tem aquela questão de ser chamada no cantinho para uma conversa, né? Aquela conversa de, olha, você vai receber tanto, mas você tem que ajudar a candidatura de um homem qualquer, né? Porque sempre é uma candidatura masculina a ser beneficiada, né? Então, essa conversa estranha, né? Essa exclusão da mulher, essa questão de escondê-la, ela nunca está nas ações, ela nunca está indo nas ruas, né, com agrupamento para estar correndo atrás do seu voto, mostrar seu trabalho, né? Isso já é um grande sinal. Então, eu já faço esse alerta e sempre tem aquela conversa, né, de que, venha, não se preocupe não, né, é só para ajudar o partido, né? Falam muito assim, para ajudar o partido, mas nunca valorizam aquela mulher que está ali, nunca estimulam aquela mulher que está ali, né? Então, eu já escutei muita conversa nesse sentido, né? E aí você vê pessoas, por exemplo, teve um caso que eu até anotei aqui, que ficou escandaloso, né? Em Pernambuco, a pessoa, né, chegou a receber 400 mil, a mulher chegou a receber 400 mil e teve pouquíssimos votos, coisa de 40 votos. Né? Então, assim, é uma coisa que chama atenção, a gente fica, né, triste, porque sabe que essa mulher não foi para as ruas, ela estava sendo utilizada no partido, recebendo essa verba e repassando para uma candidatura masculina. E isso é realidade em todos os estados. Infelizmente. Kitty, estabelece-se 30% de 100, 30% apenas para as campanhas femininas, o que é um percentual mínimo mesmo, né? Não é nem igual, não é nem 50%, 50%. De igual modo lá, os 30% para a ocupação de vagas nos legislativos, né? Tinha a exigência dos 30% para as candidaturas, para que os partidos tivessem um percentual de candidaturas femininas.
quando temos um universo de mulheres que é bem superior ao de homens, né? A gente sempre brinca, as mulheres são maioria do eleitorado e são a mãe da outra maioria, né? Dos 50% restante, né? Então elas são totais, né? Mas continuam sendo tratadas de forma desigual. É possível começar uma caminhada no sentido de tentar igualar essa discussão, essa entrega para as mulheres? Primeiro a gente precisa tentar igualar o número de parlamentares, né? Por exemplo, a gente tem na LESE 6, sim, no universo dos 24. 25%, então, né? Exatamente. Então a gente ainda tem pouquíssimas mulheres. Quando a gente vai levantar pautas como essa, a gente não consegue um apoio de maioria. A gente não consegue ter uma força como a gente deseja. Né? Então, eu acho que a gente primeiro precisa ocupar os nossos espaços, a gente precisa estimular a mulher que quer participar, porque, olha, sabe o que acontece com muitas mulheres, às vezes quando eu converso? Aí fala, mas eu tenho que cuidar dos filhos, não tenho com quem deixar, porque eu não tenho apoio do meu marido, porque o partido, ele não me dá estrutura, né? Então, a gente percebe uma série de obstáculos para que as mulheres se sintam capazes de vir participar, né? Das mulheres quiserem colocar o nome à disposição. Então, a gente já sabe que tem essa dificuldade. Por isso que a gente, sempre que puder estar falando de pautas como essa, estimulando, indo para a tribuna, projetos que vão ajudar a mulher, né, que a gente vai debater. Então, acho que o primeiro passo é a gente ser igualitário no número de parlamentares, o que a gente ainda não conseguiu avançar, né? Eu sinto, às vezes, meninas, que a gente até avançou em algumas discussões, né, como carreira, né, diferença de salário, né, tudo isso a gente consegue discutir, mas a gente não consegue avançar no número de mulheres no parlamento, e isso é triste. É verdade. Você trouxe um elemento que a gente já tem discutido aqui, que é a questão da pressão em casa, né? Ela não tem dificuldade porque não tem quem deixar o filho, o marido não aceita que ela vá participar da campanha eleitoral. Tem uma série de fatores aí que dificultam essa participação. Ontem você também colocou aqui um ponto que é interessante, que nós mulheres, às vezes, também acabamos também boicotando as outras mulheres, né? A gente não vota, né? Na mulher também, a gente acaba, como você ontem colocou, eu lembro bem, vai num voto assim, porque o marido pediu, alguém familiar pediu, e acaba votando no homem, deixando de fazer ali valer também seu voto ali na representatividade feminina, né? Também tem isso. Eu já tive uma situação assim, que eu fui conversar com uma moça, falar, né, do meu trabalho, né, pedir apoio, e ela falou: mulher, se não dá para você não, deixa esses homens aí, parlamento, não vá não, mulher. Então, assim, às vezes, né, acha que é um universo só masculino, e não é, né? Eu também já tive situações no meu início, meu filho ainda era um bebê, amamentava, e eu era chamada para estar dando entrevista, para, né, falar da minha candidatura, e eu não tive com quem deixar ele, e o pai também, à época, mas eu já tenho tal compromisso, mas veja, na hora de fazer você fez também, seu compromisso é depois, quem vai sou eu agora. Então, se a gente não botar o pé, eu botei o pé, né? Você já me conhece. É verdade. Não se posicionar, né? Não, meu filho, eu sou coisa brava. Porque, veja, é uma vez que eu tô pedindo um favor para ficar com o nosso filho, para eu dar uma entrevista, ele fique sim. Agora é a minha vez. Já teve muita situação em que eu fiquei para ele, né? Então eu acho que a gente tem que saber dosar as coisas, né? Tem que deixar a coisa mais justa. As mulheres precisam desse apoio em casa. Então, imagine se eu tivesse cedido, eu ia perder a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, de estar falando da minha candidatura, porque eu não tinha com quem deixar o meu filho. E isso é ruim, isso acontece com muitas mulheres. E elas pensam muito nisso. Poxa, eu vou enfrentar, né, a candidatura onde eu não vou ter dinheiro, onde eu não vou ter estrutura, eu não tenho com quem deixar meu filho, né? Os homens vão sobressair e elas ficam com medo e não vão. Essa é a realidade. Quando a gente coloca na balança, é realmente muito desigual.
Deputada, esse ano a senhora fez história aqui na Casa Legislativa, né, na Assembleia Legislativa de Sergipe, como sendo a primeira mulher a liderar a oposição aqui em Sergipe, né? E é uma inspiração também, né? A partir do momento que vai galgando cada espaço, que nós mulheres vamos galgando mais espaços, é um incentivo, uma inspiração também para outras mulheres. Mas, ao mesmo tempo, também as dificuldades surgem e elas são ainda maiores, né? Eu imagino. Ah, com certeza. Na verdade, assim que eu anunciei que estaria como a líder da oposição, eu vi algumas carinhas masculinas assim e não gostarem muito não, né? E aí a gente ainda tem que passar por isso. E pior, meninas, a gente tem que provar a nossa capacidade diariamente. Sim. Não só como a líder da oposição, mas também em assuntos. Quantas vezes eu fui tratar de um assunto que na cabeça doentia de algum homem, não é um assunto feminino, não é um assunto que mulher pode debater. Por exemplo, quando eu fui defender a pasta da segurança pública, eu percebi que alguns olhavam assim, será que ela sabe falar mesmo sobre esse assunto? Né? Então, para a cabeça de muitos ainda, a gente só tem que falar, né, das pautas femininas, só tem que falar da causa animal, né? Nessas pautas, eles às vezes não aceitam muito bem a gente tomar a frente de pautas que sejam quaisquer, né? Então a gente fica com aquele sentimento de ter que provar a nossa capacidade sempre, e isso é um câncer ainda na nossa política, né? A gente não precisa provar, a gente tem a mesma capacidade, e graças a Deus eu estou provando no dia a dia, né? Agora tendo a oportunidade de ser a primeira vez, né, chorar líder da oposição, e pode ter certeza, quem quiser que venha, que aqui é uma líder firme, né? A gente precisa mostrar que está aqui sendo a voz do povo, é isso que eu vou ser. Ô Kitty, voltando aqui um pouquinho para o fundo partidário, você acredita que esse estabelecimento na Constituição Federal já representa um avanço ou ainda precisa melhorar essa cota para vocês? Claro, considerando aí que você já falou, né, de que mais mulheres precisam se colocar à disposição do parlamento, da política, para estarem nos parlamentos, nos espaços de poder. Não, eu acho que precisa sim melhorar, claro. Mas, assim, a gente precisa garantir esse mínimo e garantir que esse mínimo realmente chegue para as mulheres, que elas consigam ter a estrutura necessária, né? É o que eu disse. Até vocês citaram aí, o certo é igual, né? Sim. 50%, 50%. Mas a gente precisa entender que a gente está dando um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Então, eu acho que sim, ainda precisa melhorar, mas que o que tem precisa ser realmente destinado para as mulheres e precisa ser dado esse valor, essa estrutura mínima. E outro, o partido não precisa ficar nos 30%. Né? É o mínimo, né? Isso então, é o mínimo, né? Esse é um risco que vocês correm sempre, né? Apesar dos 30%, a gente viu na eleição passada muitas mulheres denunciando que sequer tiveram acesso a qualquer recurso. Chegou na conta da seccional da mulher lá, do partido, da fase mulher, né? Da instância mulher do partido, e não chegou às contas das candidatas. A gente ouviu várias denúncias nesse sentido. E candidatas, inclusive, desistindo de disputar exatamente, e denunciando essa situação. E denunciando esse tipo de coisa. Então, além de ser o mínimo que provavelmente os partidos vão usar desse fato, de dizer, olha, vocês têm direito a X%. Pá, tchau. É isso aqui só. Vocês correm o risco de, mesmo 30%, não chegar às contas de vocês. Não chegar, mas é isso que eu falei, já é o mínimo, se pelo menos esse mínimo chegue, né? E às vezes quando chega, ela tem que repartir com a candidatura masculina. Sim. Que é um acordo que muitos fazem, então é isso que é o problema, né? Então, claro, é o que eu falei, a gente ainda precisa avançar, precisa melhorar, mas a minha prioridade é garantir que o que tem que chegar no mínimo chegue realmente, que ela tenha uma estrutura para estar competindo, né? Quem não conhece minha história, né? Por exemplo, para a vereadora mesmo, eu não tive nem material, não tive, mas foi uma questão da condição do partido mesmo. Então, o que é que eu fiz para a vereadora? Meu filho ia fazer um aninho, eu tinha juntado o dinheiro da festa de um ano dele.
Aí eu pedi desculpa a ele, eu falei, mãe, perdão, vou tirar um pouquinho para comprar o material, porque senão não teria nenhum material do panfleto de entregar, né? Então foi assim a minha campanha de vereadora, tendo o básico do básico tirado do próprio bolso. Nunca tive essa questão de fundo, não. Inclusive para deputada também, né? Então, eu já sei como é difícil e sempre fui com o mínimo que tinha para ir mesmo, com a cara e a coragem, enfrentando esse sistema, né? É isso que aconteceu comigo. Quem vê de fora acha que é super simples, né? Super simples, é muito complicado. E essa fala de Kitty é interessante porque às vezes nós mulheres, né, nos deparamos com dificuldades e desistimos, né? Desistimos de encarar o homem, de encarar o desafio. Quando digo encarar, não é no sentido de afrontar, mas encarar a política, a forma de se fazer política que é tão majoritariamente masculina, né? E que às vezes a gente se intimida. Sim. Por conta desses desafios. Então, quando você coloca esse tipo de coisa, você, na verdade, você encoraja outras mulheres a dizer, olha, não é fácil, mas é possível. E não aceitar esse tipo de comportamento dos partidos também. Não pode aceitar. Abrir a boca, denunciar, mesmo. Eu já tive algumas reuniões com possíveis candidatas, onde elas falavam, Kitty, eu vou desistir. Eu não vou ter estrutura. Não sei quem, fulano de tal, vai receber de um padrinho político não sei quanto, não sei, a gente não está tendo nada, mal está tendo material. Aí eu sempre conto essa minha história, né, de como eu cheguei até aqui, sem apoio, né, gastando do bolso um pouquinho que eu tinha para comprar os panfletozinhos, né, me virando. Rede social eu sempre usei bastante para fazer a transparência do meu trabalho, né? E foi o que me salvou muito, porque as pessoas podiam não ter o panfleto com um númerozinho, mas ia lá, anotava no papel, né? E a gente foi levando, e graças a Deus foi tão bom que eu fui uma das mais votadas mulheres a nível Nordeste, proporcionalmente, né? Pela primeira vez, com um mês de campanha, né? Então, assim, é possível, porque a gente nunca deixa de acreditar. O principal que eu peço para as mulheres é, venha, você pode, você tem capacidade, né? Eu sei que vai ter obstáculos, família, falta de apoio, né? Inclusive, minha própria família falava assim, rapaz, você não tem nem dinheiro, pra onde você vai? E aí a gente pega coragem e vai. Eu sempre fui assim, né? Botei na minha cabeça, eu vou. Ô, Kitty, e enquanto você fala aqui, eu também pensando, né? Além como Kátia colocou, né? Essa sua história é uma inspiração para outras mulheres, né? Do que eu não tinha nada e consegui, né, vencer uma eleição. E o fato de você vencer e hoje você ter essa voz, né, são essas histórias que vão formando as vozes femininas para que a gente possa estar aí lutando pelos nossos direitos. Então, é muito importante que a gente conheça mesmo, assim, a fundo, como começou tudo. A gente até ouviu essa semana aqui também as deputadas, né, a Maria Mendonça, a Gorete Reis, que foram bem claras. Olha, eu já vinha de uma família de tradição, o que acaba, óbvio, facilitando algumas coisas. A gente sabe que mesmo assim as dificuldades para as mulheres são imensas e hoje a gente está ouvindo aqui o outro lado. Não tinha tradição política nenhuma na família, pelo contrário, né? Ainda ouvia esse tipo de desestímulo, porque não deixa de ser. Mas você foi firme, foi em busca do seu objetivo, dos seus ideais e está aí hoje como mais uma voz feminina no parlamento e a gente fica orgulhosa, né? E super talentosa, né? Pois é, trabalho diferenciado, a gente fica orgulhosa. Você acredita que o fato de você ter uma causa específica ajudou, Kitty? Na verdade, ajudou bastante, porque, na verdade, eu mostrei o que eu já tinha de trabalho, né? Minha pauta sempre, quando eu falava da minha candidatura, olha, vou lutar por uma causa que não existe no parlamento. Ninguém fala, e eu sou raiz, eu sou desde criança, né? Eu sabia, eu já tinha no meu íntimo que quando eu entrasse, eu ia lutar por todas as causas, principalmente também da mulher. Mas, como as pessoas me conheciam pelo trabalho com os animais, eu destaquei o que eu já fazia, há muitos anos. Só que ONG fundada eu tinha pelo menos 10 anos, então era um trabalho antigo que eu sempre fiz sem pensar que um dia eu estaria aqui, mas era cansativo. Opa, voltou. Acho que voltou. Mas é porque me ligaram, menina, eu tenho que desativar o negócio de ligação. Mas era cansativo, só para terminar, eu ver que a pauta que eu tinha tanto no meu coração, eu ouvia promessas de que iam ser lutadas no parlamento e nunca iam. Eu falei, poxa, eu que sou raiz, que pega animal, sarnento, cuido, leva para casa,
quem vai sou eu e sou mulher. Vamos revolucionar e fui, entendeu? Okay. E eu queria destacar um ponto, só para terminar, que a gente não falou aqui, as mulheres ainda passam por assédio na campanha. Sim. Né? Por exemplo, quantas e quantas já não foram falar, pedir o voto e o homem falou, vai me dar um beijo em troca, ou coisa desse tipo. Acontece muito. É a tal da violência política também, né? Sim, que a falamos gente, ontem. Pois é, a gente fala na esfera já do ambiente político, né? Do legislativo e seja... Mas começa lá, até no momento que a mulher vai lá mostrar a cara, mostrar seus ideais e pedir o voto. Nós mulheres realmente somos guerreiras. Somos guerreiras e não desistimos nunca. Kitty, querida, agradecer por sua participação aqui no Além da Pauta, colocar o programa à sua disposição. Aproveita e faz aí de novo aquele chamamento para que a mulherada se estimule, mostre que é capaz, que aliás não precisa nem mostrar para ninguém, precisa ir e colocar-se à disposição, né, porque somos capazes mesmo em qualquer esfera, em qualquer coisa que façamos. Então precisamos, na verdade, nos colocar à disposição para mostrar o que temos a fazer, né, em favor da coletividade. Então aproveita e se despede de nós, dos telespectadores, e deixa sua mensagem. Ave Maria, passou rápido. Gente, obrigada pelo espaço. É uma pauta que eu sempre vou fazer questão de estar falando, contando a minha história, porque eu sei que a grande maioria das mulheres se sentem desestimuladas, e eu sei, não tem estrutura, e não tem dinheiro, e não tem apoio. Foi isso que eu passei e consegui. Então você consegue. Precisamos mostrar a nossa força, precisamos igualar esse parlamento. Então, por favor, vem, a gente está te esperando, entre em contato, que eu vou receber com o maior amor do mundo, e a gente vai ver, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. A Kitty está se recuperando de uma cirurgia, né, que fez, e mesmo assim, cheia de energia, né, para estar aqui conversando com a gente de um assunto muito necessário, né, Kátia? Muito necessário. Muito necessário. E é engraçado que a Kitty tem uma causa, que é a causa animal, né? Então foi isso que fez com que ela começasse a caminhada. Mas tem mulheres que não têm uma causa específica, mas isso não a impede de estar se colocando à disposição dos partidos, da sociedade, para fazendo representar. E como a Kitty falou, eu fui eleita com a causa animal, mas aqui no parlamento eu represento todas as causas. Perfeito. E é isso, a gente fala de tudo, a gente discute de tudo que seja necessário para melhorar a vida da população. Sim. Vamos para o intervalo? Vamos a um breve intervalo e a gente volta já já.